Um bom dia a todos os irmãos, sejam muito bem-vindos, especialmente aos irmãos que nos acompanham pela internet nesta manhã. Vamos iniciar o nosso Evangelho no Lar de hoje com uma prece singela, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus e ao Pai de infinito amor, bondade e justiça. Pai querido, nós entregamos nesta manhã a Ti tudo o que nós possuímos, a nossa vida, a nossa inteligência, a nossa saúde, o nosso corpo físico, as nossas pernas que nos auxiliam a caminhar, as nossas mãos que nos auxiliam a trabalhar. Entregamos a Ti, ó Pai, a nossa família, os nossos bens. Tudo, Pai, que nós possuímos vem de Ti e entregamos a Ti com um sentimento tranquilo de paz e de harmonia, na compreensão de que Tu tens a sabedoria infinita e saberá conduzir da melhor forma possível a nossa vida, a nossa encarnação, os nossos laços familiares. Então, ó Pai querido, louvamos a Ti, Pai santo e benevolente, que Teu amor envolva toda a humanidade terrena e que Tu possas conduzir, através das mãos do Mestre Jesus, esta embarcação, para que possamos encontrar todos, irmãos, mais fé, mais confiança em Ti, mais paz e alegria em nossos corações. Obrigada, Pai, que assim seja. Queridos irmãos, no nosso Evangelho no Lar de hoje, o nosso tema é o item 3 do capítulo 27 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 27 tem por título Pedi e obtereis. E nós vamos conversar um pouco sobre a parábola do fariseu e do publicano. E é muito interessante que Kardec coloca esta parábola neste capítulo que fala sobre a qualidade, a eficácia da prece, a ação da prece, a transmissão do pensamento e as preces inteligíveis. Nos ensinam os Espíritos a maneira de orar e nos dizem também neste capítulo a felicidade que a prece proporciona. Então, Jesus assim disse. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. Já o publicano, ao contrário do fariseu, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu e batia no seu peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. E aí diz Jesus: Declaro-vos que este, o publicano, voltou para sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Encontramos esta parábola em São Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Passemos a nossa análise desta parábola, como fazemos no nosso Evangelho no Lar em casa, quando abrimos ao acaso ou no estudo sequencial, e pegamos um trecho
em que nós lemos em voz alta, como fizemos aqui. E aí nós vamos dialogar, nós vamos refletir, nós vamos buscar a compreensão e o entendimento dentro das nossas capacidades e do nosso grupo familiar, trazendo para o momento presente o entendimento desta parábola e dos ensinos do Cristo. Sabemos que as parábolas do Mestre Jesus, elas se dirigem diretamente ao nosso espírito imortal. Elas falam ao nosso espírito, por isso que elas são analisadas e refletidas ao longo do tempo, ao longo dos anos. Elas se tornam uma pérola, um valor presente para o momento atual, agora, neste momento. Então, nesta parábola, nós temos um direcionamento inicial que o Mestre Jesus nos dá logo no início, quando ele diz que ela se dirige àqueles que punham a confiança mais em si mesmos. Aquelas pessoas, todos os homens, aqui na categoria de homem, incluindo a humanidade inteira, né? Todos aqueles homens que acreditam mais em si e que se consideram justos e que desprezam os outros. Olha que interessante, né? Fala de uma particularidade, de algumas características que nós possamos parar e pensar: será que eu sou uma pessoa que ponho mais confiança em mim? Será que eu me considero justo e o outro injusto? Será que eu me considero melhor do que os outros? Porque na medida que eu desprezo o outro, eu me considero melhor que o outro, não é verdade? Então pensemos nos dois personagens. Nós temos um fariseu e um publicano. À época de Jesus, os fariseus eram considerados os doutores da lei, porque eles conheciam profundamente a Torá. Mas também haviam aspectos da personalidade desse público que era uma personalidade muito orgulhosa, ansiosa por dominação. Muitos religiosos daquela época, eles executavam uma prática religiosa muito mais exterior, com rituais, do que uma prática buscando a sua transformação interior. Então essas são algumas características que aqui listamos. E quem é o personagem do publicano à época de Jesus? Né? A época de Jesus eram os cobradores de impostos, aqueles que eram os arrendatários também, né, em relação às taxas públicas. Ou seja, eram aqueles homens ligados às questões materiais, ao materialismo, às questões financeiras da época. Então, agora vamos fazer uma viagem interior. Convido a todos que nos assistem, que estão presentes, para que nós possamos reflexionar, olhar para esta parábola, para esses personagens, como um espelho de nós mesmos, para que possamos fazer a viagem interior, porque todos os ensinos do Cristo nos convidam à reflexão interior, da nossa alma. Que características do fariseu eu tenho dentro de mim? Que características do personagem publicano eu tenho dentro de mim? E o fariseu, então, ele se conservava de pé, ele orava de pé, como a significar que ele não reverenciava a Deus, ou também que ele queria ser visto pelos homens na prática da oração. E ainda, além de orar de pé, ele dizia: Senhor, rendo graças por não ser como os outros homens. Ele ainda julgava, fazia um juízo de valor dos outros homens, dizendo que alguns eram pecadores, outros ladrões, outros injustos ou adúlteros. Ou seja, ele não se comparava nem ao publicano. Por quê? Porque ele se sentia superior. Ele orava de pé. E é muito interessante porque o fariseu, à medida que ele ora de pé, ele acaba tendo um ritual exterior. Ele não olha para dentro de si. Ele não olha para as suas imperfeições, ele olha só para fora, porque ele julga o outro, na medida em que ele se compara com
o publicano da época, que era conhecido como um homem de má vida. Então vejamos a dificuldade, o nível de orgulho desta personalidade. Um extremado orgulho. Enquanto que Jesus quebra o paradigma da época e traz o personagem da parábola, o publicano, considerado um homem de má vida, porque ele era um cobrador de impostos, ele coloca este publicano numa atitude singela, afastado, ele se encontra mais afastado e ele ora. Naquele momento, nós encontramos aqui ele afastado. E ele não ergue os olhos a Deus numa atitude de humildade, reverenciando ao Pai. Numa atitude de simplicidade, porque se sabia um pecador, se reconhecia imperfeito, reconhecia-se que tinha defeitos, mas pedia a Deus, piedade a Deus pelos seus erros, que Deus tivesse misericórdia e compaixão de si, porque era um pecador. Mas, diferente do fariseu, ele olha para dentro. Olha que grande diferença, ele olha para dentro, ele se examina, ele não se compara como se compara, e nem julga o fariseu como o fariseu julga o publicano. E nessa simplicidade, então, o publicano, ele examina os seus defeitos, as suas imperfeições, ele olha para dentro de si, para o seu interior, como a Jesus nos ensinar a todo, nos convidando no Evangelho no lar, a cada encontro familiar, esse encontro de almas, que nós possamos fazer a nossa autoanálise, percorrendo esse caminho por dentro de nós mesmos, olhando para as nossas fragilidades que todos nós temos, como humanos que somos. Somos sim diferentes, não somos iguais. E essa diferença é fundamental para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos auxiliar, nos darmos as mãos na caminhada do processo evolutivo. Esse caminho do autoconhecimento que nós realizamos na prática do Evangelho no lar, ele é fundamental para que nós possamos olhar para nossas fragilidades. E olhando para as nossas fragilidades, nós vamos ver, aos poucos nós vamos perceber a nossa total dependência do Cristo e de Deus. Porque nós não somos nada sem o Pai, não somos nada sem o Cristo, mas é claro que Deus colocou as melhores coisas dentro do nosso coração. Deus colocou as sementes do amor, as sementes das virtudes dentro de nós, mas essas sementes estão esperando desabrochar, estão esperando que nós possamos fazer a nossa parte. Mas é Deus que coloca as sementes dentro de nós, a semente do amor, as sementes da virtude, é Ele que coloca, a obra é de Deus em nosso coração. Então é importante que possamos desenvolver a humildade, para que possamos nos relacionar com Deus a cada dia, nos colocando humildemente perante o Pai, dizendo: Pai, hoje falhei. Hoje falhei uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Hoje eu falei com meu filho, Pai, eu falhei com meu marido, com a minha esposa, ou no ambiente de trabalho, mas eu estou procurando, Pai, melhorar. E esse irmão que encontra a sua fragilidade e que busca na prática do Evangelho no lar, toda semana, uma vez por semana que seja, se encontrar consigo mesmo, abrir o Evangelho, ler o acaso, pedir a Jesus o amparo espiritual, mas de coração, dentro da simplicidade da alma. E que ele, neste momento, esse irmão, nessa sua fragilidade, nesse encontro com Deus, esse sim, que se encontra com Deus, com o Pai Santo, bom, misericordioso, todo-poderoso, esse sim vai realizar o que diz Jesus no final desta parábola, quando ele diz que o publicano sairá, voltará para casa justificado, ou seja, reabilitado com a sua consciência, perante a sua consciência, porque ele entrega a Deus a sua fragilidade.
Num livro chamado Boa Nova, o Mestre Jesus diz a Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. Como a dizer a todos nós, queridos irmãos, nós somos frágeis, que possamos olhar a nossa fragilidade, aprender a amar a nossa fragilidade, mas nem por isso desanimar, perder o bom ânimo, a alegria de seguir o dia em frente, amando os irmãos do caminho, amando aos inimigos, perdoando aqueles que nos caluniam e nos falam mal de nós, tendo compaixão por aqueles que fraquejam, principalmente a nós mesmos, porque aí sim, no final desta parábola, Jesus diz: aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Como a dizer, queridos irmãos, o Pai socorre a todos, mas é preciso que nos coloquemos na posição do servo humilde, daquele que caminha, necessitado do amparo do Pai, aquele que se coloca humildemente perante o Pai, sabendo que tudo vem do Pai. Então a prática do Evangelho no lar, esta prática sublime, e que todos nós temos condições de fazê-la. Uma semana tem mais de 20.000 minutos. Quem não tem 20 minutos para se encontrar com a família, com os filhos, mas ninguém é obrigado, o convite é feito sempre. Quem não tem 20 minutos para conversar com Jesus e olhar para dentro de si, fazer uma autoanálise de como foi a sua semana, colocar uma jarra, como temos aqui na mesa, para ser fluidificada, que é medicamento para nós, que a espiritualidade nos concede, para a semana, medicamento que nós recebemos para o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual. A espiritualidade estará presente, meus irmãos, sempre presente conosco. Tenhamos fé, a nossa casa é um templo divino, façamos dela o templo do amor, o templo da paz, o templo do perdão e da tolerância. Possamos trazer Jesus para dentro do templo do nosso coração. Possamos vivenciar a paz. Se estamos ansiosos, busquemos a tranquilidade na oração, que é o refrigério da alma, que acalma. No momento em que nós fazemos a oração, a espiritualidade já vem junto conosco, nos concede a paz e a harmonia. E o Mestre Jesus nos ensina que nós devemos orar todas as manhãs. O primeiro ato que nós devemos fazer ao acordar é levar o nosso pensamento a Deus em agradecimento por mais um dia, por mais uma oportunidade de sermos felizes, de encontrarmos a paz, de ajudarmos um irmão do caminho necessitado, muitas vezes aquele do nosso lado, um familiar, que mais necessita de nós, que possamos orar uns pelos outros. E o Evangelho no lar é isso, é o encontro de paz, é o encontro das almas, é o momento de nós nos encontrarmos todos, porque família é envolvimento, lar é escola de almas. Nós não vamos evoluir sozinhos. A lei de sociedade é uma lei que nos convida ao relacionamento entre nós. E relacionamento nada mais é do que envolvimento, pertencimento, desenvolvimento de vínculos afetivos, que é o que as famílias mais necessitam neste momento, aprender a desenvolver vínculos de amor, de afeto, de carinho, de perdão, de paciência. E isso, o Mestre Jesus, ele sim, é o grande educador das almas. Ele sim é o governador espiritual do planeta Terra. Ele sim é um espírito crístico, um espírito puro, o espírito mais evoluído que já conviveu conosco aqui neste planeta Terra e que veio dar o exemplo. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele nos convida que possamos ir ao encontro de Jesus
todas as manhãs com a nossa oração, singela, simples, e que possamos, ao mínimo, uma vez por semana, realizar a prática do Evangelho no lar. Muito obrigada, meus irmãos. Vamos encerrar a nossa atividade com uma oração. Pai de infinito amor, bondade e justiça, te agradecemos, ó Pai, este Evangelho no lar, nesta manhã, que envolveu a todos os irmãos, recebendo dentro dos seus lares a paz, a harmonia e o ensino do Mestre Jesus, para que possamos ter mais confiança em nós mesmos, buscando a paz, a alegria, nos ensinamentos do Evangelho, que possa fazer morada em nossos corações, como sementes no terreno da nossa alma. Gratidão ao Mestre Jesus, gratidão a todos os espíritos que nos acompanham nesta manhã, à equipe espiritual de Bezerra de Menezes, aos irmãos de luz e de paz. E gratidão a Maria Santíssima, que nos envolve também no seu manto azul. E que gotas de luz e de paz envolvam o corpo físico e o corpo espiritual dos nossos irmãos neste momento, a receberem do alto do Pai, do coração do Pai, uma corrente, uma cascata de luz que desce sobre todos nós, nesta humanidade terrena. Todos os irmãos da humanidade terrena neste momento recebem a paz, a harmonia, a alegria, o bom ânimo e a saúde fortalecedora. Graças te damos, ó Pai, que assim seja.